Bom dia! Então vamos iniciar mais um Evangelho. Hoje na nossa casa, que é a casa de Eurípides, a Fraternidade Espírita. Oi Lu, bom dia! Vi, bom dia! Cleo, bom dia! Fabi, bom dia! Hoje nós estamos em sistema híbrido aqui na Fraternidade e aqui na Fraternidade no Facebook. Vocês me ouvem bem? Ótimo! Então vamos elevar o pensamento a Jesus e vamos orar. Senhor Jesus, amigo divino, nós pedimos o vosso auxílio, o vosso amparo, a vossa presença entre nós, em nossos corações, para que possamos, Senhor Jesus, compreender as vossas lições de libertação, de luz, de amor, para que possamos expandir o bem em nós, o ser espiritual que nós somos. Pedimos, Senhor, que nossos lares possam ser inundados com a vossa luz, que haja luz em cada ponto, que nós possamos manter a luz do vosso amor pela elevação dos nossos pensamentos, pelo esforço da nossa subida aos montes dos ideais e das ideias superiores, com a prece, com o aconchego ao vosso coração, nos momentos de dor, nos momentos de alegria, porque tudo passa. As experiências da terra são recursos que Deus lança a mão para que possamos crescer, nos libertar, sublimar a nossa vida. Que nós possamos ter os olhos do amor, desenvolver os olhos de ver e que possamos ver o bem em todos os lugares, Senhor. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia, Sônia. Bom dia, Leila. Sejam bem-vindas, viu, queridas? Então, hoje nós vamos refletir uma lição em Mateus, capítulo 6, no versículo 14, que é um trecho do Pai Nosso. É uma lição extremamente profunda, né, para nós, que Jesus diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Desculpa sempre. Aí nós estamos aqui com o Evangelho por Emmanuel, e Emmanuel tem uma lição que se chama Desculpa Sempre, do livro Fonte Viva. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa
incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Essa lição, ela é tão complexa que nós poderíamos ficar aqui mais de um mês, com certeza, refletindo sobre esses ensinos que Jesus nos traz, né? O perdão, quando o Cristo nos trouxe o perdão, nós estávamos tão habituados ao revide, tão habituados ao olho por olho, porque isso é justiça. E para nós já era uma conquista, né? Para nós já era uma conquista a situação do olho por olho, porque quando alguém nos ofendia, nós aniquilávamos tudo que a pessoa possuía, toda a família, ela, tudo. Mas aí nós fomos cristalizando, né, nessa questão do revidar, da vingança, entendendo isso como justiça. E nós estamos, às vezes nós estamos presos ainda no olho por olho. Quando Jesus já passou e disse assim, né? Olha, se alguém te ferir na face direita, dá outra, né? Oferece a outra. E aí nós ainda não estamos conseguindo fazer esse trabalho mental, né? Esse exercício mental de dar a outra face. E quando nós ouvimos e aprendemos que o perdão, ele é libertador, porque ele liberta aquele que perdoa, nós precisamos compreender o que o perdão oferece para nós. O que o perdão faz conosco, nas nossas estruturas internas, né? No nosso padrão mental, no nosso padrão vibratório, na nossa memória. Porque aí nós vamos compreender o perdão e vamos fazer um exercício com mais consciência. Então, realmente, o perdão é libertador. Liberta aquele que perdoa. Por isso que a gente ora no Pai Nosso. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, transgressões, as nossas, né? Perdoa, Senhor, o que nós fazemos em erro, porque nós vamos usar de indulgência para perdoar o nosso irmão. Porque nós seremos indulgentes. E aí, se nós temos aquela perspectiva, aquela imagem de Deus como o humano, o homem, que é punitivo, que traz em si tantas dificuldades emocionais, espirituais, morais como nós vamos achar que Deus pune, que Deus castiga. Mas Jesus nos trouxe Deus como Pai. E a doutrina espírita nos abre os horizontes, né? Porque nós compreendemos Deus como soberanamente bom e justo. Justo. Deus é justo. Então vamos pensar em injustiça. Mas quando eu sou ofendido, eu me sinto o quê? Injustiçado. Porque não é justo. Eu não merecia isso. A pessoa fez isso, ela me ofendeu, ela me magoou, ela me traiu, ela me machucou fisicamente, né? E dói em nós. Dói em nós. Às vezes uma ofensa verbal dói até mais do que uma física. E dói. Então vamos pensar na justiça divina. Então, se Deus é justo, soberanamente bom e justo, Deus está acima de nós, da criação, porque Ele é o incriado. Existe no universo Deus, Espírito e matéria. Existe Deus, que é Deus. Existem os espíritos, encarnados e desencarnados, existe a matéria como recurso para que nós possamos evoluir. Não existem injustiçados. As injustiças que a gente assiste, que a gente vê, que a gente olha, que a gente passa,
são recursos e lições para que nós possamos nos libertar, né? Libertar como? Libertar de quê? Eu não fiz nada. Como espíritos em processo evolutivo. Atire a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado. E aí nós vamos começar a compreender o sistema divino operando para que nós possamos nos libertar. Mas a gente tem um certo prazer em ficar preso. Então, quando alguém nos ofende e dói, porque nós somos seres humanos em processo de evolução, ele está atingindo um ponto energético da nossa constituição espiritual que precisa ser mudado e que está impregnando a nossa memória de energia doente, que se não for renovada, nós não vamos evoluir. Então, quando isso toca em nós, dói. Por quê? Porque a gente sofre em nós o mal que nós causamos no outro no passado. Isso reverbera porque está na nossa consciência, traz a culpa, mexe com esses conteúdos em nós. E dói. Por isso que quando eu faço o exercício de perdoar verdadeiramente, aquele perdão de dentro para fora, de perdoar verdadeiramente este ser, eu estou perdoando a quem? A mim. Eu estou liberando os meus nódulos de culpa, os meus nódulos de dor, de aprisionamento, de condicionamentos, de estruturas enfermiças. Então, perdoar o outro é perdoar a si mesmo, né? Por isso que Eurípides nos traz no livro Sentimento à Força do Espírito, que nós estamos estudando no grupo da Pedagogia do Amor e na Evangelização de Espíritos, essa semana que passou e essa ainda, o perdão. E eles trazem para nós que perdoar, para que a gente possa perdoar o outro, nós precisamos primeiro reparar as energias doentes em nosso pensamento. Faz todo sentido, né? Quando a gente compreende a estrutura do perdão. Então alguém nos magoa. Quando a gente cristaliza em nós esse sentimento de ofendido, ao longo de milênios, porque nós aprendemos assim, né, gente? Que alguém nos ofendeu, nós devemos nos defender no revide, na vingança. A gente acaba, mesmo nós espíritas, que estamos buscando aí no esforço de cada dia vencer as nossas más tendências, a gente faz aquele revide velado, né? Não, mas o fulano vai passar por isso, aquilo, porque é da lei. Como se a lei fôssemos nós, né? A lei é divina, então ele tem que se ajustar com a lei. Se ele causou um mal, ele vai ter que fazer todo o processo de limpeza interior espiritual, de se limpar das estruturas doentes que ele causou no outro. É da lei. Isso pode levar alguns meses, isso pode levar alguns anos, isso pode levar algumas vidas. Então, quando eu magoo, quando eu firo alguém, eu tenho que reparar as estruturas energéticas em mim e no outro. E, em regra, a gente passa espiritualmente pela mesma dor que a gente causou. Para quê? Para que haja liberação das energias enfermas que ficaram incrustadas em nós. Se a gente cristaliza no entendimento do magoado, do injustiçado, do ferido, se a gente é muito melindroso é aquele que se magoa com muita facilidade, né? Aquela pessoa que você olha para ela num dia que você não está muito bem e ela já acha que é com ela e ela já fica se sentindo ofendida porque você olhou torto, ou porque você não olhou direito, ou porque você não falou o que deveria, ou porque você falou demais, ou porque você não falou. É a pessoa que é sensível, né? O Evangelho fala, tem uma sensibilidade de porcelana. Trinca, né? Qualquer coisa trinca. Então, o melindroso, ele tem essa predisposição porque ele alimenta nele estruturas energéticas do melindre. Ele alimenta. Então, tudo aquilo que a gente alimenta cresce, né? O magoado, aquele que se magoa. Quem é de nós que não se magoa? Eurípides Barçanufo não se magoava, né? As pessoas ficavam de tocaia na praça para matá-lo. Ele saía à noite para
para atender os seus doentes, passava por essas pessoas, dava boa noite, cheio de amor. E essas pessoas não tinham coragem de fazer isso com ele. Isso é para a gente entender quando o mal do outro não nos atinge, né? Aí a família não entendeu quando ele virou espírita, os alunos, os pais da aluna, a sociedade, todo mundo, as pessoas que ele ajudava, as pessoas que ele atendia, as pessoas que ele distribuía remédio, porque antes de ser espírita ele já atendia a dor, né? Desde a adolescência, desde aproximadamente 15 anos de idade. Essas pessoas todas começaram a chamar de louco. E o que ele faz? Se sente magoado, ferido, ofendido? Nossa, eu ajudei tantas essas pessoas, agora elas fazem isso comigo? Não. Compreende. Cada um dá o que tem. Compreende e ama, mesmo assim, e ama. Então o mal do outro chegava em Eurípides, ele precisava fazer um processo de perdoar? Não ofendia, não reverberava nele. Por quê? Porque ele venceu os seus nódulos doentes. Ele não tinha para vencer as memórias de dor que a gente traz. Então quando alguém fazia isso, ele não absorvia, e a gente absorve. A gente absorve porque a gente tem as estruturas enfermas para serem modificadas. E é por isso que as coisas nos acontecem, para que nós possamos nos libertar e não nos aprisionar. Mas quando acontece e a gente se fecha na estrutura do magoado, a gente não se liberta. Então o processo do perdão, ele passa por algumas fases, né? Então eu causo mal no outro, eu vou sofrer esse mal para que eu possa mexer as minhas estruturas doentes e transformá-las, transcender. Para que haja a possibilidade de reparação com as leis para comigo, porque eu transgredi leis divinas em mim. E eu possa então fazer diferente, né? A gente possa modificar, a gente possa se desculpar. Então a gente cai em si, vem um arrependimento para que haja reparação e modificação do ser. Se a gente não cai em si, ou se a gente cai em si, mas a gente fica no revide porque eu estou me sentindo vítima, não há processo de transformação, porque eu estou cristalizado no o injustiçado, o ferido, o magoado. E se eu sou o magoado, é claro que a minha consciência vai dizer: revida, você foi ferido, você foi injustiçado. Ó, coitado. A consciência que está coberta, né? Porque a consciência que filtra as leis divinas, não. Vai dizer: perdoa. Quantas vezes? 7? 7 tá bom, né? Não, 70 vezes 7 vezes. Ilimitadamente. Então, meus amigos, quando a gente faz esse processo todo, aí a gente começa a mudar. Aí a gente muda, né? Quando a gente pensa nas nossas estruturas doentes e que o Pai nos ama, e é por isso que a gente passa pelas experiências para que haja liberação da nossa consciência de culpa e para que as nossas estruturas doentes possam ser modificadas, a gente muda, né? A gente sai da posição do magoado, do ferido, da vítima, para eu estou na oportunidade de me reajustar com a lei agora. Eu vou aproveitar e transcender essa situação ou eu vou absorver o mal que o outro me traz? A gente absorve o mal do outro. O outro faz um mal que toca o mal que há em nós, para que esse mal que há em nós seja transformado em bem. Agora, se o mal que há no outro toca o meu mal e eu alimento o meu mal, o mal dos dois cresce. Então, para que haja mudança no mundo, eu preciso aprender a perdoar. E para eu perdoar o outro, passa necessariamente pelo processo de me perdoar. Nós somos seres mais frágeis que perversos, diz o Cristo Jesus, como ele falou para o Pedro. Nós estamos em processo de provas e expiações, nos preparando para a regeneração. E é por isso que nós vamos ter inúmeras oportunidades de perdoar aí nessa existência, né? Então vamos nos preparar, porque muitas oportunidades de perdoar o próximo que está perto de nós, para que haja uma mudança vibratória e nós possamos adentrar a regeneração de uma forma mais cristalina, se assim podemos dizer, em nossos sentimentos, mais transformados nas estruturas mentais, de memória, sentimentos, um novo padrão de pensamentos. Então o perdão liberta. E quando o Cristo traz, ele ensina para Pedro e Pedro traz para nós que o amor cobre a multidão dos pecados,
O amor cobre todas as mazelas, o amor cobre os nossos erros, o amor cobre o erro do próximo. Então, esse exemplo que a gente deu de Eurípides, né, de Chico, que não se sentiam ofendidos, porque o amor deles cobria o erro, né? Quando você ama, você busca compreender o outro no tempo dele, no tempo do Espírito, o que ele pode dar, sem esperar, sem projetar, que ele atenda aos seus caprichos e às suas necessidades, que ele faça assim, eu vou gostar dele quando ele for assim. Então você não sabe, não aprendeu a amar ainda, está impondo condições para amar, né? Então aceitar o outro como ele é. E como Emmanuel disse, faz um esforço de ver nele o que há de bem. Por que fazer esse esforço? Porque quando eu olho no outro e me esforço para ver o que ele tem de bem, o que acontece com o bem que há em mim? Ele cresce. Né? Quando o mal que há no outro, eu olho, eu presto muita atenção, eu começo a fermentar. As imagens mentais que eu lanço para esse irmão são de muita dificuldade. E que se ele não for vigilante, esse mal dele vai crescer. E isso faz com que o nosso cresça, né? Porque nós projetamos os pensamentos com uma carga vibratória de muita força, que tem cheiro, tem cor, tem imagem, vibra, impregna, atrai, repele, é vida. Então às vezes a gente pensa, não, mas eu tô quietinho, só pensando. Pensou, criou. Então presta atenção no bem que há nas pessoas, presta atenção no bem que há em tudo, nas situações, nas coisas, na vida, na natureza, em si. Olhe o bem que há em si, quanta luz já há em nós, para que a gente possa fazer essa luz crescer e se expandir. Você faz a prece para nós, Fabinho? Então vem. Então, meus irmãos, vamos fazer o esforço do perdão. Nós estamos estudando na evangelização de espíritos, no estudo da evangelização de espíritos, e para quem não está conosco no grupo de estudos, eu estou disponibilizando lá no YouTube. Eu vou atualizar, tem dois vídeos para mandar. Eu vou atualizar para vocês e já mando do perdão até amanhã, porque nós estamos com um estudo muito lindo da evangelização de espíritos. É no YouTube Michele Ribeiro de Mello, tá? É no meu YouTube. Eu estou disponibilizando lá e fazendo uma playlist desse estudo do livro Sentimento à Força do Espírito. E aproveito para convidá-los que hoje tem encontro lá de Sacramento, da evangelização de espíritos, aquele encontro que é feito presencialmente lá em Sacramento, com aquelas vibrações maravilhosas. Agora vai entrar dentro dos nossos lares. A gente tem a possibilidade de participar de forma online no YouTube Colégio Allan Kardec. Começa hoje às 14 horas. É imperdível. É um convite amoroso de Eurípides para o nosso processo de evolução consciente, para que nós possamos expandir o bem, para que nós possamos ser mais felizes, né? Para que nós possamos despertar as potencialidades que nós temos. Então, todos convidados. Meus amigos, meus irmãos, obrigado por estarem conosco. Hoje nós estamos aqui na nossa casa amada, que é a Fraternidade Eurípides Barçanufo. Obrigada a todos, obrigada a vocês, viu? Aos espíritos amigos que aqui se encontram. E nós vamos terminar com a prece, pedindo que o Fabinho possa fazer a prece para nós. E quem estiver em casa e puder colocar água para fluidificar, para que a espiritualidade possa fluidificar. Obrigada a todos, irmãos. Tem que tirar mais. Sim. Vamos todos então, mais uma vez, encarnados e desencarnados, elevarmos os nossos pensamentos até Deus, até Jesus, agradecendo a oportunidade bendita deste culto do Evangelho, iniciado pelo querido professor Eurípides Barçanufo, em Sacramento. Agradecemos, Senhor Jesus, pelas oportunidades benditas do nosso planejamento reencarnatório, das injunções, das oportunidades, Senhor Jesus, de progresso espiritual.
que todos nós nos encontramos. Pedimos neste momento, Senhor, por todos nós, necessitados que somos, em especial, ó Mestre, por todos aqueles e aquelas que têm passado por provações difíceis, por expiações, pela prova, Senhor Jesus, desta pandemia que ali se encontra, aqui se encontra, e que vem nos despertar por ser espiritual que todos somos, que vem nos trazer um novo paradigma para que verdadeiramente possamos aprender, amar e evoluir. Obrigado, Jesus querido, que esta prece possa chegar a todos os hospitais, os agentes de saúde, todas as pessoas, Senhor Jesus, que têm passado por privações, sejam materiais, na questão psicológica, emocional. Auxilia, Senhor Jesus, segure em nossas mãos, para que possamos avançar convosco. Dai-nos, Senhor, o pão da vida, a fé necessária, para que possamos continuar em nossa jornada evolutiva. Obrigado, Jesus, em teu santo nome, Senhor. Pedimos permissão para encerrar o culto do Evangelho, pedindo ao Mestre que o teu ósculo de amor possa chegar em todos os corações, em todos os lares, todos os lugares, Senhor Jesus, para que a vontade soberana do Pai possa se fazer presente. Obrigado, Jesus, em teu santo nome. Pedimos permissão para encerrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, ó Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, o amor, a bênção e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Jesus querido. Obrigado. Um bom dia. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. Até semana que vem.